Ainda dentro de princípios, cabe nos lembrar aqui do princípio da disponibilidade e da indisponibilidade processual. Para que isso fique sintetizado na nossa cabeça, nós temos que recordar aqui a noção de direito disponível e de direito indisponível para entender como o processo se amoldura a esses direitos. Direitos disponíveis são direitos que podem ser transferidos, podem ser transacionados. Lembrem, direito ao crédito, por exemplo. O direito de crédito é um direito disponível. Se o credor quiser, ele pode fazer a cobrança do devedor, pode perdoar a dívida, pode postergar, pode receber menos, pode receber uma coisa em pagamento, uma coisa diversa daquela que havia se fixado no contrato. É um direito dele. Direito de crédito, portanto, é um direito disponível. O processo civil, em regra, ele está para os direitos disponíveis. Porque o sujeito ele tem a liberdade de exercer ou não aquele direito. Por isso se chama direito disponível. O processo civil, portanto, em sua excelência, ele está para os direitos disponíveis. As partes podem tanto ajuizar a ação, como pode optar por não ajuizar, pois o direito que será defendido é um direito disponível. Está no âmbito da liberdade da pessoa. O credor, ele não é obrigado a ingressar com a ação. Pelo contrário, há esta liberdade, justamente por estarmos diante de um direito disponível. De outro lado, nós temos os direitos indisponíveis. E os direitos indisponíveis, eles, por excelência, habitam lá no processo penal. Obviamente que nós tivemos várias reformas legislativas, como a vinda da Lei de Organização Criminosa, que acabou flexibilizando um pouco esta indisponibilidade. Porém, por excelência, nós podemos dizer que os direitos indisponíveis habitam nos processos de ordem penal, de ordem criminal. E os direitos são assim chamados como direitos indisponíveis porque há um interesse público na sua resolução. Não dá para se resolver, não dá para se chegar a uma conclusão de um direito indisponível sem eles serem tratados no âmbito do poder judiciário. É o Estado quem dará a última palavra quando nós estamos diante dos direitos indisponíveis. Basta nós lembrarmos aqui da liberdade. A liberdade é um direito indisponível, portanto, há uma indisponibilidade processual. Não tem como as partes transacionarem a liberdade, chegarem a uma conclusão para abrir mão do processo. Podemos lembrar aqui de um homicídio onde o acusado terá sua liberdade ceifada, né? Ele será segregado da sociedade. Não tem como ele, sendo acusado, chegar para as vítimas e falar: olha, eu tentei matar, ou eu matei até um ou dois aqui, mas vamos fazer aqui um acordo, eu vou ficar tantas horas preso por dia, por tantos anos. Não, isso não pode, até porque aqui reina aquele brocardo nulla poena sine judicio, ou seja, é nula a pena sem o processo, exatamente por estarmos tratando de um direito indisponível, um direito de interesse público. E dentro do princípio da indisponibilidade, e aqui é legal a gente ressaltar que princípio aqui não é enxergado como norma, mas sim princípio como tratado pela a clássica doutrina, como uma ideia de fundamento, né? Aqui o princípio da indisponibilidade processual, vale dizer, é necessário o processo para tratar desses direitos indisponíveis. Nós temos algumas características. Por exemplo, não há discricionariedade, vale dizer aqui, oportunidade e conveniência por parte do Estado. Não há uma discricionariedade para saber se nós vamos ou não ajuizar a ação. Pensem vocês aqui numa ação de interdição. Não dá para nós flexibilizarmos e momentaneamente o sujeito é incapaz, momentaneamente ele retorna à capacidade. Não, é necessária a palavra do Estado, aqui na pessoa do juiz, para que se coloque um termo nisso daí, se é ou não incapaz ou capaz. Não tem meio incapaz. Portanto, não há discricionariedade. Será necessária a atuação do órgão judicial para tratar de casos como estes. Vamos lembrar também do inquérito policial. O inquérito policial, uma vez iniciado, ele é irretratável. A autoridade policial ela não pode pedir o arquivamento do inquérito, ela deverá chegar a uma conclusão. Ela não pode desistir do inquérito, porque o inquérito, meus caros, aqui, ele irá perseguir, trazer a justa causa para que nós tenhamos o início de um processo que trata de um direito indisponível.
Outra marca da indisponibilidade, no caso da indisponibilidade processual, é que o MP não pode desistir da ação penal. Uma vez ingressada com a ação, principalmente a ação penal pública condicionada ou incondicionada, ele deverá perseguir até o fim, ir até as últimas consequências. E se ao final o órgão do Ministério Público detectar que o sujeito ele é inocente, vale dizer aqui, falta justa causa para esta ação e que não haverá possibilidade da condenação, o MP deve ir até o fim e pedir a absolvição do sujeito, mas ele não pode desistir da ação penal. Outra característica relevante é a oficialidade, porque quem conduz o processo nesses direitos indisponíveis é um órgão oficial, um órgão estatal, é a autoridade, dando a nós a ideia da oficialidade. E além disso, os atos são praticados de ofício, basta pensarmos lá do inquérito policial, aonde a autoridade policial irá praticar as diligências de ofício, não precisando ser provocada para coletar uma diligência, fazer uma busca e apreensão, ouvir uma testemunha, é tudo de ofício, marcas do princípio da indisponibilidade processual, oficialidade e oficiosidade. Mas, como eu disse a vocês, que foi flexibilizado este princípio da indisponibilidade processual, e foi mesmo, e já começa a sua flexibilização desde 95, lá na Lei 9.099, onde foi trazido a possibilidade da transação penal para os crimes com a pena máxima de até 2 anos, ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo, eles poderão ser transacionados, dispensando a sentença final que venha segregar o sujeito. É possível fazer a transação penal. Vamos ainda pensar na possibilidade do próprio arquivamento do inquérito policial pedido pelo Ministério Público. Está lá no artigo 28 do CPP, quando ele percebe que não há justa causa para que motive a apresentação da denúncia, poderá ele pedir o arquivamento? Isso nada mais é do que a flexibilização do princípio da indisponibilidade. E aí nós temos também a ação penal pública condicionada à representação e até mesmo as ações que dependem de requisição do ministro da Justiça. Isso é um modo de também flexibilizar o princípio da indisponibilidade processual, ainda que os direitos aqui tratados são direitos indisponíveis. E por fim, eu quero ressaltar a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa, onde é possível a colaboração premiada, é um modo de suavizar a apenação do sujeito dentro do processo penal. Portanto, ao falar do princípio da disponibilidade, nós devemos lembrar dos direitos disponíveis. Da mesma forma, quando nós falamos do princípio da indisponibilidade do processo, indisponibilidade processual, devemos lembrar dos direitos indisponíveis, onde será necessária a atuação judicial sobre eles, pois, contrário dos direitos disponíveis, os direitos indisponíveis atendem interesse público, não podendo ser transferidos ou denegadas a sua proteção.